Senhor, te pedimos a tua intervenção, te pedimos que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos, nos dê entendimento, que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao nosso cérebro, Senhor, que o Senhor fale conosco, porque só você pode mexer com as nossas almas, nos dar entendimento, nos dar sabedoria, Senhor. Isso que eu te peço, Pai, nessa manhã, vai de encontro à necessidade de cada um e faz a aplicação personalizada que só teu Espírito pode fazer para cada pessoa que está aqui, meu Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, podem se assentar. Espero encontrá-los bem. E graças a Deus chegamos ao fim da pregação na carta de Efésios. Nós vamos trabalhar o capítulo 5, a segunda parte, e capítulo 6. E a gente vai terminar, fechar aqui o que o apóstolo Paulo está fazendo. E se eu pudesse dar um nome para a pregação de hoje, é Fortalecidos do Senhor. O apóstolo Paulo, a partir desse momento, ele vai muito para a parte prática e literal das nossas vidas. E ele pede algumas coisas que só Deus pode nos fortalecer para que a gente cumpra isso. Então a gente fez todo esse processo pela carta de Efésios. Vamos falando sobre a graça, sobre o mistério da igreja, sobre a profundidade, aquela oração que o apóstolo Paulo faz para a profundidade de Deus, em conhecerem a Deus, né? E agora a gente vai então para essa parte prática. A gente vai ler por partes, então eu peço para os irmãos permanecerem com as Bíblias abertas. E vamos ler o versículo, nesse momento, o capítulo 5, dos versículos 5 até o 20. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 20. Quem achou diz eu amo a Bíblia? Olha aí, todo mundo. Glória a Deus. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, no primeiro momento, a gente leu essa passagem no domingo passado, mas até a gente entrou um pouco na nossa célula na quarta-feira, só que eu percebi que a gente falou muito pouco sobre esse trecho na pregação passada. Então, pensei, vamos entrar nisso porque isso também vai ser parte do que ele vai seguir em diante. Basicamente, essa parte do texto bíblico vai ser um pedido por sabedoria. Nos versículos 15 e 16, ele vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, a sabedoria bíblica, a sabedoria das Escrituras, não é a erudição, não é o conhecimento. Pode ser que talvez eu fale muitas coisas aqui, mas talvez não seja sábio de fato, como a Bíblia pede para ser. Mas a sabedoria bíblica está em tomar boas decisões e decisões em sintonia com Deus. Então, não sei se você já tiver a experiência de conhecer uma pessoa crente, uma pessoa que há muito tempo conhece o Senhor, mas talvez ela não saiba escrever bem ou falar bem, mas ela tem uma sabedoria muito profunda. É aquela pessoa que dá conselhos, que te ajuda, que toma decisões muito assertivas. É isso que o texto está pedindo. Você não precisa ser um teólogo, não precisa ser um expert, mas ele está dizendo: tome cuidado com a maneira que vocês vivem. Vivam de uma maneira cristã, vivam de uma maneira como o Senhor quer que vocês vivam, porque os dias são maus. E de fato ele não está dizendo aqui que você vai ter todos os dias ruins e que a vida vai ser muito deprimente, mas os dias eles são maus no sentido que eles passam rápido demais. Você tem que aproveitar muito
o tempo que você tem. A gente estava discutindo outro dia com a minha sogra, que ela fala, meu Deus, a gente tinha filho, trabalhava fora e dava tempo para limpar a casa e fazer todas as coisas e tudo, e hoje não dá tempo para fazer nada. Mas a gente estava comentando o quanto o celular, as redes sociais, como a gente comentou na quarta-feira, como elas tinham o nosso tempo. E isso vem causando... Eu fiquei pensando nisso ontem. Até muito obrigado, Anderson, Léo, que vieram aqui ajudar a gente instalar o projetor e as cortinas. Até falar para os irmãos, como Deus tem sido bom conosco, porque na semana que chegou o projetor, a gente ganhou a cortina de pessoas que nem sabiam que a gente ia precisar de cortina. Então foi uma das promessas que o Senhor fez para nós, que Ele ia mandar os recursos e as pessoas. Então está chegando tudo na hora certa. E os irmãos, a gente veio aqui instalar e acho que a gente levou umas 2 horas, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, acho que talvez se eu estivesse em casa, essas 2 horas eu estava no celular. Então, quando a gente tem essa sabedoria, e a gente pede a Deus para ter essa sabedoria, provavelmente a gente vai conseguir ter uma vida muito produtiva, ser muito realizados, porque os dias vão passar rápido demais. E se você não fizer a tua agenda, alguém vai fazer ela por você. Então, a gente precisa ser sábio nesse sentido. No versículo 17, ele vai dizer, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, como que se conhece a vontade do Senhor? Tem 2 formas. O que vocês acham que é? Palavra, uma delas, né? E começa com o oração. É isso aí. Então, conhecendo a palavra e orando, pedindo a Deus o discernimento e pedindo a Deus sabedoria, são as formas que a gente consegue encontrar a vontade do Senhor. Uma das coisas que sempre era uma luta interna que eu tinha é que no momentos que eu ia em oração, Deus falava sobre isso que a gente está vivendo hoje. E daí eu saí correndo disso porque eu queria outra coisa. Mas as coisas foram acontecendo e a gente entendeu que era a vontade de Deus mesmo, recebemos as palavras e tudo mais. Mas assim, irmãos, não sejam insensatos no próprio sentido que a gente vem falando do rei Salomão, de correr atrás do vento, de tudo ser vaidade, e muitas vezes a gente fica buscando coisas que não são para nós. Porque a gente tem que se lembrar que nós somos seres caídos. Nós fomos restaurados pelo Senhor, mas ainda o pecado habita em nós. E às vezes o nosso querer não faz sentido, não é a vontade do Senhor, e talvez não nos faça bem, mas a gente acha que é a melhor decisão a se tomar. Mas quem é pai aqui sabe, né, que muitas vezes o filho, ele quer tomar decisões que ele não sabe bem ainda, mas a pessoa que é pai, mais madura, sabe, ó, não vá por aí que vai dar ruim, né? Então, mais ou menos essa relação que a gente tem com o nosso Pai Celestial. Ele sabe o melhor caminho para nós. E Ele tem um propósito. E nós vamos ser peças desse propósito. Então, não sejam insensatos e correr atrás do vento. Corram atrás da vontade de Deus para você. No versículo 18, ele vai dizer, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui ele faz um contraste, né? Eu já vi uma piadinha aqui que diz assim, ele está falando de vinho e não de cerveja, né? Misericórdia, né? Mas a Bíblia ela é muito contrária a tudo que te tira a capacidade de decisão, tudo que vai te entorpecer, porque isso vai prejudicar teu raciocínio, vai fazer você tomar decisões, o ser caído tomar decisões por você. Isso vai te levar à ruína. Mas não é só isso. Ele vai dizer, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui é engraçado, porque engraçado no sentido que aqui no próprio grego, aqui nessa tradução, ele já está dizendo, deixem-se encher. Então o Espírito Santo vai encher vocês. Deixe Ele fazer isso. Deixe Ele tomar vocês. E Ele vai fazer as coisas. Ele vai te dar capacidade. Ele vai te dar força, vai te dar sabedoria. E é esse contraste que Ele está fazendo. Não se entorpeça com as coisas. Não só com o vinho que embriaga, que traz solução, mas enchei-os do Espírito. E deixe Ele encher vocês.
ele vai ser uma força maior dentro de vocês. Ele vai dar a direção certa. Então, por incrível que pareça, isso aqui não é uma busca do enchimento. Isso aqui é algo passivo. É você deixar o Espírito Santo guiar a tua vida. O problema é que a gente tenta obstruir isso pelas nossas decisões. Então a gente sabe que o Espírito Santo está conosco. E assim, eu ia passar a manhã inteira aqui, talvez o dia todo, falando de decisões erradas que eu tomei, e eu sabia que Deus estava falando comigo para fazer outra coisa. E eu obstruía a decisão do Espírito, eu tentava fechar a voz, calar a voz do Espírito Santo para que eu fizesse as coisas que eu queria. E isso me levou a grandes prejuízos, a grandes situações difíceis na minha vida, mas tinha aquela vozinha lá atrás falando lá, não vá para esse caminho. Então a gente tem uma capacidade muito grande de obstruir o que Deus está falando, o Espírito Santo falando. Então a gente precisa deixar o Espírito Santo falar e seguir aquilo que ele está dizendo. E isso vai trazer frutos visíveis na nossa vida. Você deixar o Espírito Santo encher você vai te dar vai transformar a tua vida, e você vai ter uma vida de adoração. Ele vai dizer nos versículos 19 a 20 ali, que o Espírito Santo vai fazer com que você viva salmos, hinos e cantos espirituais. Você vai ser transbordado. E a tua vida vai ser cheia de salmos, de hinos e de cânticos espirituais. A tua vida vai ser cheia de gratidão, independente da situação. Então, dando graças sempre por todas as coisas. Então, quando você está cheio, o teu sentimento de queixa, o sentimento de murmuração, ele acaba saindo. E você começa a ter uma vida de gratidão. E uma vida de gratidão, ela vai ser bem mais gostosa de se viver. Aí nós vamos para o versículo 21. O versículo 21 vai falar... Só um pouquinho que saiu do meu aplicativo. Mas ele vai falar sobre submissão mútua. Ele vai dizer: submetam-se uns aos outros. Sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. O versículo 21 vai iniciar a questão da relação entre marido e mulher. Mas ele começa dizendo: sujeitando-se uns aos outros. Então, primeiro de tudo, antes de nós entrarmos num tema polêmico, e eu espero que as mulheres esperem um pouquinho, que 3 versículos depois o caldo entorna para os maridos, tá? Então, não fiquem ansiosos. Mas ele já começa: sujeitem-se uns aos outros. O que é uma postura de sujeição? É uma postura que eu decido me sujeitar ao outro. Não é algo que, digamos, é uma autoridade que está acima de mim. É você se decidindo por conta própria ser sujeito uns aos outros. Então a gente vai ler do versículo 21 até o capítulo 6, no versículo 9. Vai pular o capítulo daí, vai pro capítulo 6 até o versículo 9. Então, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês seja sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês,
Que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Eu vou ler até aqui, na verdade, depois a gente vai para o capítulo 6 e ficar melhor, né? Mas aqui esse texto, infelizmente, ele foi usado de maneiras muito erradas, principalmente falando da parte da esposa, como se a esposa fosse obrigada a aceitar qualquer coisa, como se fosse um capacho do homem, ou algo nesse sentido, mas não é isso que o texto está falando. Eu vou até citar um exemplo de outro assunto, mas são coisas que acontecem, né? Martinho Lutero, quando aconteceu a reforma protestante, ele achou que os judeus eles iam se converter em massa no cristianismo. Ele pensou assim: a igreja romana está inventando um monte de história que não existe, é por isso que eles não se converteram e não conheceram Jesus, mas agora que a gente está fazendo a coisa certa, eles vão conhecer Jesus e vão se converter em massa. E passou-se muitos anos e isso não aconteceu. E daí Martinho Lutero escreve um livro chamado Judeus e Suas Mentiras. Então é um livro pesado, é a linguagem medieval da época, então na Idade Média assim, você não se tinha muita pena do que se escrevia, era uma situação bem diferente, os irmãos não se doíam muito, era algo bem intenso. Só que Hitler usou esse livro como desculpa para matar os judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas era isso que Martinho Lutero queria? Não, não era isso. Então é a mesma coisa que aconteceu com esse texto por muito tempo. Os irmãos, as pessoas usavam esse texto como se fosse algo para a esposa se submeter a qualquer coisa que o marido pedisse ou fizesse. O que o texto está pedindo? Para que de fato a esposa tenha essa postura de sujeição, por decisão própria, sujeitar ao marido, porque o marido seria o líder do lar. E confiar que Deus decidiu que as coisas fossem dessa forma e que Ele ia tomar as melhores decisões. É basicamente assim, Jesus não queria ir para a cruz, né? Talvez não seja o melhor exemplo, mas enfim, digamos assim, Jesus não é menos que Deus, Jesus é Deus também, mas Ele se submeteu à vontade de Deus Pai. Então, ele decidiu por si só se submeter à vontade dele, mas isso não tornou Ele menos Deus do que Ele é. Então, para vocês terem uma ideia, no início do cristianismo, a maior taxa de conversão era entre mulheres. Os gregos, os lindos gregos, eles achavam que as mulheres não tinham alma, por isso não precisavam de religião. Os lindos romanos, né, que a história fala como eles fossem muito belos, achavam que as mulheres eram seres inferiores. Então, o marido era, de fato, dono e proprietário da esposa e podia fazer com ela o que ela quisesse. Muito parecido com o Islã hoje. Mas a mulher tem a mesma dignidade do homem e não é diferente do homem em nada. Então isso é ética cristã. Se eu pudesse até deixar uma mensagem hoje e agora, e não é só para as mulheres, mas para qualquer pessoa. A mulher tem tanta validade quanto o homem. Os dois têm o mesmo valor diante de Deus e essa é a ética cristã que nós devemos olhar. Então qualquer pessoa é digna porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. A mulher foi feita assim. E daí o caldo entorna para os homens, né? Tá, Deus pediu isso. Mas os homens. Aí vem a parte pesada. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aí vem mais uma sujeição do homem. Homem, submeta-se à sua esposa e ame ela de tal forma como Jesus amou a igreja. E ele faz um contraste, ele faz uma comparação. Quem que é a esposa de Cristo? A igreja. O que Jesus Cristo fez pela esposa dele? Morreu por ela. Esteja disposto a amar e morrer pela sua esposa. Cuide dela da melhor forma possível. Assim como você ama o seu corpo e não faz coisas más no seu corpo, trata assim também a sua esposa. Porque você vai ser responsável por apresentar ela a Deus. E você vai ter que apresentar ela limpa, sem mancha, sem ruga vai ser mais difícil. Mas pelo menos eu espero chegar numa idade muito longa com a minha esposa e ela tenha muitas rugas. Não sei que faça um botox, não. Mas você, homem, marido, você vai ser responsável por ser o líder da tua casa,
E para as mulheres vai ser fácil se submeter a você se você for isso. Porque ela vai ver você orando, vai ver você se dedicando a Deus, vai ver o comportamento que você tem por ela. E ela vai se sentir confortável e segura em estar com você e nas decisões que você toma. Então, homens, seu cabeça não é uma responsabilidade fácil. Quando as coisas ficarem difíceis e quando talvez hajam crises no casamento, você vai ter que pensar muito o que Jesus faria e seguir os passos de Jesus com sua esposa e amá-la como Jesus amou a igreja. Então quero que fique isso muito claro para vocês, tá, irmãos? Porque assim, se vier alguma mulher um dia se queixar que algum homem está batendo nela, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para a polícia e arrumar um lugar seguro para ela ficar, para que você vá para a cadeia e você se converta de verdade. Então, irmãos, não achem que alguém aqui vai proteger vocês. Vocês têm que ter essa atitude. Mesmo que doa, mesmo que você precise morrer para você mesmo, você vai ter a essência do Evangelho. Submeter um ao outro. Negar a si mesmo e fazer o marido olhar para sua esposa e olhar para ela e entender que você precisa suprir as necessidades dela e tornar a vida dela mais fácil. Só que mulheres, a necessidade, não vá pensando na bolsa Louis Vuitton, essas coisas assim. Como é que é aquela marca que... Gucci? É. A gente estava em Curitiba, um pregador falou, minha esposa um dia ficou gripada, ela ficava Gucci. Passou no shopping e começou Gucci. Então não é isso, tá, irmão? Até essa questão da esposa troféu, gente, ela nasceu há menos de 100 anos. A esposa que fica apenas em casa, tá? Então, a esposa que vai para academia às 2 da tarde, depois faz um bolinho ali, 5 e tal, ela nasceu faz muito pouco tempo. É uma invenção muito moderna, né? A esposa, ela trabalha, ela ajuda, ela tá ali ajudando o homem e tal. É lógico que era um sonho meu ter condição para minha esposa nunca mais precisar trabalhar. Espero que isso um dia aconteça, mas... E daí no versículo 32 ele vai falar sobre um mistério profundo. Então o casamento não vai ser apenas uma instituição social. Ela é uma parábola da vida de Cristo e da igreja. Então é interesse de Deus que o casamento de vocês sejam extremamente abençoados. Que vocês sejam felizes no casamento de vocês. E que vocês tenham essa postura dentro da vida de vocês. Até a Ana me mandou um videozinho outro dia, né? A esposa chegando em casa, abraçando o marido, né? E daí eu não entendo as pessoas falando tão mal do casamento, mas eu amo o casamento. E a verdade, agora eu estou trabalhando em casa, eu vou passar tempo com a minha esposa. A gente não cansa de estar junto, né? E daí os companheiros de trabalho, né? A gente faz reunião online ali e eles, tua esposa te chutou de casa, né? Não enjoou, tá em casa? Não, tá uma benção, né? Não quero voltar. Então, Deus quer que teu casamento seja bem sucedido. O teu casamento é uma vitrine para Deus. O que é Jesus e sua noiva? Jesus e sua igreja. Então, Valentina, quando você encontrar um pretendente, você lê esse texto para ele. Você diz, se for só para ser crente de banco, nem quero. Você tem que ser assim, cara. E nós vamos para a parte de pais e filhos, no capítulo 6, do versículo 1, até o 4, se não me engano. Isso, do 1 até o 4. Filhos, obedeçam os seus pais ao Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Quem que é filho aí? Todo mundo, né? Então ele vai dar aqui uma exortação para os filhos. Filhos, obedeçam seus pais.
essa aqui já é uma palavra daí de questão de autoridade mesmo, dos filhos reconhecerem que os pais são autoridades. E obedeçam os seus pais. E de fato também é um ato de confiança no projeto de Deus, uma forma de honrar a Deus, obedecendo eles, entendendo que eles são mais velhos, mais experientes, que eles amam tanto vocês, que talvez eles errem, eles vão errar, todo mundo vai errar, mas eles querem o melhor para você. Então, honrem a Deus se submetendo aos seus pais, obedecendo aos seus pais. E no versículo 4 ele vai falar para os pais, né? Pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos na instrução e no conselho do Senhor. Então assim, filhos, né, obedeçam seus pais, mas até vocês se casarem, terem suas vidas próprias e tal, né? E não que os seus pais não vão dar conselhos para vocês, não vão instruir, não vão continuar amando vocês, né? Mas é que depois disso meio que você vai ter uma vida, né? Aí você vai ter uma família e as coisas podem ser que sejam diferentes, né? E os pais não irritem seus filhos, mas criem na instrução e no conselho do Senhor. Aqui é uma questão muito de pais que às vezes descarregam as frustrações dos filhos, que às vezes são narcisistas, que são pessoas difíceis. Eu não sei se alguém aqui já assistiu o filme Cisne Negro. É de uma bailarina. Ela tem que fazer 2 personagens, é uma releitura daquele conto do cisne, né? E que tem o cisne branco e o cisne negro. E essa bailarina, ela precisa, vou dar spoiler, mas o filme é antigo, então. Essa bailarina, ela tem que fazer os 2 papéis, de cisne branco e negro. Aí a trama toda acontece na situação que a mãe acabou engravidando. Quando tinha 28 anos, o sonho de ser uma grande bailarina e não consegue. Aí ela imputa na filha o sonho dela. A filha vive esse sonho. Só que chega um momento que a filha está chegando no auge. Então ela faz parte de uma grande companhia e ela está fazendo esse papel. E a mãe quer destruir a filha, quer que ela não participe e começa a fazer coisas para a filha se sentir mal, para passar uma rasteira na filha. Então, são vários perfis, né? Então, tem pais que são narcisistas, tem situações, eu acredito que aqui ninguém é, nesse sentido, conhecendo os irmãos, né? Vocês são todos homens e mulheres abençoados, né? Mas às vezes acontece, das frustrações serem jogadas nos filhos, de pais serem narcisistas e não querem que os filhos sejam tão bem-sucedidos, porque isso gera uma frustração neles, por eles não terem sido bem-sucedidos. Tem uma série de situações. Mas principalmente, o que eu gostaria de dizer, sim, irmãos, façam com que seus filhos busquem a vontade de Deus e façam a vontade de Deus. Não criem seus filhos para ter sucesso, porque senão você vai passar no asilo. E a gente vê muito isso porque você ensinou seu filho a ele ter dinheiro e ter sucesso. E quando você ficar velho, você vai atrapalhar teu filho nessa caminhada. Só que o que foi ensinado para ele, que ele só vai ser alguém se ele tiver sucesso e ter dinheiro. Então ele vai colocar você num asilo e vai cuidar da vida dele. Porque ele aprendeu que é isso que ele tinha que fazer. Então, acima de tudo, pais, ensine seus filhos a fazer a vontade do Senhor e a buscar Deus. Porque senão, primeiro, talvez você vai criar filhos para o inferno, ou vai criar seus filhos para serem extremamente frustrados. E eu perdi a conta de quantas pessoas que eu conheço da mesma idade minha que os pais forçaram fazer tal faculdade, fazer tal coisa e tal, porque naquele momento aquilo era o mais, digamos, que ia levar numa caminhada de maior sucesso. O que acontece? Eles se formam, os pais gastaram muito dinheiro para pagar a faculdade, eles trabalham um pouco, se tornam pessoas bem frustradas, entram em processo de depressão. O que eles fazem depois? Eles vão buscar aquilo que eles queriam. E aí todo aquele investimento foi por água abaixo, porque eles não queriam aquilo. Então, pais, não cuidem disso. Principalmente, orem para que Deus toque no coração do filho de vocês, que eles se convertam, que eles façam a vontade do Senhor para a vida deles. No trabalho, pessoal, do versículo 5 ao 9,
Aqui ele vai falar num contexto de escravidão, tá, pessoal? Mas a gente vai colocar isso no contexto do nosso trabalho. Mas para você ter uma ideia, eles falarem, o apóstolo Paulo escrever isso no contexto de escravidão, tanto como o homem deve tratar a esposa, era algo extremamente radical para a época ele dizer isso, quanto agora, que ele vai falar aqui nessa trecho. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, aqui é uma exortação, na época, para escravos, né? Mas, escravos, não faça o que você tem que fazer porque você é um escravo. Faça isso porque isso é bom para o Senhor. Faça o que você tem que fazer. Seja íntegro. Não está falando tipo de produção, de ser alguém que produz muito, porque cada dia é cada dia, né? Tem dias que a gente consegue produzir muito, tem dias que a gente não consegue. Mas seja verdadeiro, seja íntegro no que você está fazendo. Até eu falo para minha esposa assim, que tem dias no trabalho que eu nem sei mais o que estou fazendo. Chega no final do dia, minha cabeça está um balão. Mas chega toda a reunião de semanal para demonstrar resultado, eu sou aquele que mais traz recursos para a empresa. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu nem sei como é que isso acontece, é só Jesus, não. Mas o que eu tento fazer é só fazer o certo. Mas tem dia que eu não consigo fazer quase nada, gente. Meu Deus, tipo, só Deus mesmo para dar algum resultado, porque eu não tenho força nem ânimo para estar fazendo as coisas. Mas ele está falando para a gente ser assim, ser reto, ser direito no que está fazendo. Não importa se estão vendo ou não. Seja correto. Aí ele vai falar sobre os patrões, né? Sobre os empregadores no nosso sentido, né? Senhores, tratem bem seus escravos, pois o Senhor deles é de vocês e de vocês está nos céus. Então, assim, quem é patrão aqui, né? Trate bem seus funcionários. Na época, eram seus escravos. Por que era tão louco isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo? Porque, de fato, o dono do escravo podia fazer qualquer coisa com o escravo, até matá-lo, era a posse dele. E ele está dizendo, sujeite-se seu escravo. Ele não está dizendo para que, lógico, vai ter uma relação patrão-funcionário, vai ter uma subordinação nesse sentido. Mas assim, você não vale mais porque você é chefe dele, você é dono dele. Daí a gente vai de novo para a ética cristã. Todas as pessoas são dignas porque foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, o senhor do seu escravo, o senhor do patrão, o senhor do empregado, o senhor do empregador é o mesmo Senhor. E Deus não faz acepção de pessoas. Então você não pode fazer isso também. Então trate com dignidade o seu funcionário. Aqui a gente vai fechar então uma lógica comum nos três ambientes, né? Casamento, família e emprego, que é a lógica de se submetam-se uns aos outros. É a lógica do Evangelho, não é a lógica do poder, não é a lógica do eu posso mais, eu tenho mais direito. Vai ser sempre a lógica de cada um se submetendo um ao outro. Então não use a tua posição para benefício, use a tua posição para colocar o outro à sua frente. Família, no trabalho, com os filhos, com os pais. Algum desses três círculos aí você está mais difícil, pessoal? Você precisa de uma transformação do Espírito Santo? Não precisa responder. Mas talvez, né? Filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos, marido e mulher. Marido, você tem sido aí um marido igual a Jesus Cristo? Estou precisando de ajuda, né? E daí a gente vai entrar em outro assunto agora, que ele traz sobre batalha espiritual, que é a batalha que a gente não vê. Dos versículos 10 a 13, ele vai falar um pouco
sobre isso. O iPad é um pouco mais velhinho e demora um pouco para rodar o aplicativo. Ele vai falar sobre a armadura de Deus, ele vai começar a falar sobre essa batalha espiritual que não existe, está invisível. Eu estava orando, eu acordei essa madrugada, comi demais ontem, fui num rodízio de pizza. Mas eu aproveitei já que eu acordei, né, e fui orar. Eu estava meditando um pouco nesse texto da armadura de Deus. E eu fiquei pensando como isso que nós fazemos aqui agora parece que não é grande coisa. A gente está nos fundos da casa dos Wanderers. Nós não aparecemos basicamente, né? Talvez aos nossos olhos é um lugar escondido, mas nos olhos espirituais isso aqui é como se fosse um farol de luz. Então, quando nós estamos orando, louvando a Deus aqui, meditando no Senhor, é como se grandes holofotes fossem acesos e tudo aquilo que não provém do Senhor, todas as hostes espirituais, as maldades, como se elas fugissem e caíssem por terra. Eu ouvi um testemunho uma vez de um senhor que abriu uma igreja numa outra rua e na rua de trás tinha um centro de macumba. E tinha lá as reuniões, quando o centro de macumba não conseguia funcionar, lá as pombagiras não desciam, não acontecia nada. E até que o pai de santo foi lá e começou a oferecer dinheiro, né, para o pastor, te deu tanto para você sair daqui, para a gente conseguir. Daí o pastor falou, então beleza, me dá tanto, né, que é o que eu preciso. Aí o pai de santo deu uma quantia grande de dinheiro, né, e daí deu alguns dias o pastor saiu daí. Só que nos dias de culto, né, nos dias que era o culto, ainda não acontecia nada. Aí ele descobriu que o pastor precisava de tanto para cobrir a igreja que ficava numa outra esquina. Comprou para fazer o telhado. Usou o dinheiro para fazer o telhado da igreja nova. Então, por mais que não apareça, né, algo grande espiritual acontecendo nesse momento. E ele vai dizer então, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então há uma região celestial, né? Há algo espiritual que a gente não vê, que a gente não conhece, que a gente conhece, mas não vê. Mas está acontecendo nesse momento. Mas se lembre de uma coisa, irmãos, a batalha não é contra as pessoas. Então a batalha não vai ser contra o teu irmão ruim, não vai ser contra o teu irmão ruim, que eu digo que aquele que não é crente, né? Ou também de sangue, né? Enfim, mas não vai ser contra as pessoas que perseguem você. Então não adianta você ficar bravo, irado contra pessoas que estão te perseguindo ou perseguindo a igreja, porque a luta não é contra ela, são contra potestades, contra demônios que estão agindo e naquele momento estão usando essas pessoas. Então ele vai dizer no versículo 10, que é o tema da nossa reunião, né? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, a força não vem de nós. Nossa, isso aqui me dá um alívio, me tira a ansiedade. Porque a força ela vai vir do Senhor. A força que você vai ter para vencer seus desafios, vencer o demônio, vencer as tentações, ela vem do Senhor. Você pode buscar a Deus sempre que você achar necessidade. Versículo 11 ele vai dizer: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui a palavra ciladas, ela é mitodeias, em grego, que significa literalmente estratégia. Então é uma estratégia do diabo em te derrubar. Então tem uma frase famosa do Billy Graham que ele diz, né, sempre que um cristão quer se afastar de Deus, o diabo tem um barco preparado no cais para ele. Sempre, irmãos. O diabo ele não é bobo, então ele não pode ser inocente. A gente não precisa ter medo dele, mas ele vai usar as estratégias. Ele vai mexer naquilo que te toca, naquilo que como se fosse um menu. Quando você tem as suas tentações, ele vai oferecer um menu
Ali, ó. Eu sei que você gosta disso aqui. Então, vou colocar na tua frente isso aqui para ver se você cai. Ou dores, ou pessoas que vão falar e vão tocar na ferida que vai sangrar. Ele vai usar essas estratégias. Então, a gente precisa entender isso. Que o diabo, ele é muito esperto. Ele é um anjo caído. Então, ele não é bobo. Ele vai dando corda até que ele vai puxar essa corda e te dar um tempo. Por isso que é muito importante você vestir toda a armadura de Deus. Ele vai falar no versículo 2 que eu comentei, nossa luta não é contra os seres humanos, né? Mas contra essas autoridades espirituais que existem, né, no mundo. Eu não lembro se eu li o versículo 13. Eu li, irmãos? Mas ele vai dizer, né, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o objetivo da armadura de Deus, que ele vai descrever nos próximos versículos, não é resistir. Desculpa, não é atacar, é resistir. É você estar capacitado para resistir a esses momentos. Ele não precisa ter medo. Satanás já foi derrotado. Mas ele não é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. E ele quer carregar o máximo de pessoas com ele. Ele já sabe a condenação dele. E ele vai se esforçar ao máximo para levar pessoas para ele. E é por isso que às vezes você sente muita luta na tua vida. Quando você não é cristão, você já está pro lado dele. Não tem meio termo. Quando você se torna cristão, né, o irmão Anderson às vezes, né, comenta cada luta que passa, né, você está do lado de Deus agora, ele vai fazer um esforço para derrotar você. Você não precisa ter medo, mas fique ligado, fique esperto. E ele vai começar a falar então da armadura, versículo 14 ao 20. Está carregando. E no fim eu vou ter que usar uma bíblia de papel. Obrigado. Do 14 ao 20. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, para com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Obrigado. Irmão desenrolado, tem 2 Bíblias. Então ele faz uma descrição de um soldado romano, que era muito comum na época. Eles estão no Império Romano, havia muitos soldados romanos, e os soldados romanos eram conhecidos por essa armadura. Então ele vai falar sobre o cinto da verdade. Então ele imagina um soldado romano. Tem como colocar aí um soldado romano, irmão, por gentileza? Só para a gente ver, né? Contextualizar melhor. Esse cinto ele ia prender todas as outras armas. Então ele ia ajudar a segurar o escudo, ia ajudar a segurar a espada, né? E ia também prender a couraça, que era uma couraça de couro, né? Que ia sobre o seu peito. Espera lá. Sem pressão. Muito obrigado. Acho meio estranho, mas tá ali o cinto dele. Então ele diz aqui no versículo 14, cinto da verdade.
com esse cinto que ajudava a segurar o escudo, ajudava a segurar a espada e a prender a couraça que ele usava. Mas aqui o apóstolo Paulo estava dizendo, esse cinto da verdade é para você andar em verdade, para você não ser pego em contradição. Não deixe o rabo preso, que nem diz o meu irmão lá. Seja sempre verdadeiro. Ele vai falar sobre a couraça da justiça. Então essa couraça é que cobria todo ele e protegia os seus órgãos vitais, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre justificação. Para você estar com essa couraça da justificação, para você ter certeza da sua salvação. Porque em Jesus Cristo você já recebeu a justiça dele. Então quando Jesus foi sacrificado no teu lugar, a justiça de Jesus foi imputada em você. E agora você pode andar confiante que você foi salvo. E que Deus olha para você vendo a justiça de Jesus. Na terceira parte aqui, no versículo 15, ele vai falar sobre as sandálias do Evangelho. Os soldados romanos eles eram conhecidos por andar muito rápido. O exército romano andava muito rápido para seu tempo. Então ele tinha uma sandália que parecia uma chuteira, né? Ele tinha cabos embaixo da sandália para que ele conseguisse andar em qualquer terreno com certa facilidade. Então esses cabos permitiam essa mobilidade. E ele vai dizer essas sandálias do Evangelho para que você, por onde andar, falar sobre o Evangelho, mesmo em terrenos difíceis, terrenos de baixa aderência, terrenos inóspitos, você esteja sempre preparado para falar sobre o Evangelho nesses lugares. Aí o escudo da fé. O escudo da fé romano, ele era de madeira, coberto com couro e encharcado em água. Então eles sempre podiam encharcar esse escudo em água. Para quê? Para apagar as flechas inflamadas do inimigo. Então quando estavam em batalha, o inimigo lançava aquelas flechas pegando fogo, né, eles se protegiam com o escudo, e esse escudo encharcado então não pegava fogo. E é muito o que o inimigo nos faz, nos lança as flechas inflamadas, tenta nos atacar. E esse escudo da fé vai ajudar você. A fé é a confiança que você não consegue na própria força. Então a fé é que Deus está te protegendo, que você tem um Deus que vai proteger você. O capacete da salvação, no versículo 17, capacete, né? Proteger a cabeça. E a cabeça é o centro do raciocínio, do comando, onde a gente pensa, como a gente age, a nossa psique. E eu não sei vocês, pensam num lugar que é difícil lutar, às vezes, né? Pensamentos, sentimentos que vão nos corroendo, que vão nos destruindo. E esse capacete da salvação é a certeza da salvação que nos protege. Principalmente quando a gente não está num dia bom e a gente pensa, meu Deus, acho que nem crente eu sou. Eu acho que Deus já se esqueceu de mim. Está acontecendo tanta coisa que eu acho que nem vale a pena mais se dedicar ao Senhor. E esse capacete vai te dar a certeza. Deus ama você. Não porque você faz, mas porque Ele fez por você. Fica em paz. Fica tranquilo que Deus está te protegendo. E a sua vida não vai ser regida por sentimentos. Sentimentos são enganosos, sentimentos mentem para você. Tem um ditado que a mente mente. Então não acredite nos seus pensamentos nos dias maus. Apenas se lembre desse capacete. Coloque ele na cabeça e imagine isso, que você está protegido em Jesus Cristo, dependendo do que teu raciocínio está dizendo agora. A espada do Espírito, a palavra de Deus, na parte B do versículo 17. A espada romana é uma espada leve de 60 centímetros e é a única parte da armadura que usava para atacar. Vocês se lembram de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo? A única coisa que Jesus fez para atacar foi usar a palavra. Então, a palavra de Deus é a única coisa que você vai usar para atacar. Sempre que o diabo te dizer, você não é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães.
nem só de pão que virar o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo leva Jesus para o pináculo e fala, né, pule daqui, se atire, porque a palavra dele diz que os anjos da ordem a seu respeito. Jesus diz, mas a palavra também diz, não tentará o Senhor seu Deus. Tudo te darei se prostrar os meus lugares. Só terá um Deus entre ti e só Ele prestará tudo. Então a palavra de Deus, ela vai te dar a habilidade, te dar o discernimento para você atacar. Porque quando vierem as flechas inflamadas, quando vierem todas as coisas, quando vier o dia mau, a palavra de Deus vai te dar fundamento para você vencer. E quando eu demorei para entender isso, meu Deus do céu. Os irmãos são mais espertos que eu, então eu tirar isso mais fácil. Mas eu tinha muito ataque, assim, e os dias maus para mim eram muito difíceis. E cara, quando eu entendi, cara, é só falar para mim mesmo que a palavra diz. Eu estou me sentindo um lixo. Não, mas a palavra de Deus me diz que eu sou amado, que em Jesus Cristo eu posso todas as coisas, que Ele vai me fortalecer e me dar ânimo. E daí eu comecei a falar essas coisas para mim mesmo. Aí eu comecei a atacar o diabo. Essa é a única ferramenta que você vai ter para atacar. E no versículo 18 até o 20 ele vai falar sobre oração. E vai ser tudo que vai amarrar então todas essas partes que nós falamos. Ore no Espírito em todas as coisas. E quando você ora, você reconhece que nessa batalha você não está sozinho. E a oração, ela é um ato de submissão a Deus. É um ato de humildade ao Senhor. Deus escolheu que as coisas fossem assim, para nós orarmos a Ele, pedirmos coisas a Ele. E outro dia eu estava pensando uma coisa que eu pedi para Deus. Eu pedi que nesse inverno eu queria estar em casa, do lado da lareira. E tinha outras coisas que eu precisava. A minha estava já queimada do sol, a tinta, precisava de uma reforma, a roda da frente estava toda enferrujada, a de trás a gente já tinha trocado, né? E a bis precisava de uma reforma. E aconteceu um acidente, lógico, não foi legal assim na hora do acidente e tal. Mas eu estou em casa, eu fiz fogo na lareira. Nos dias frios, não precisei sair. A moto que o dia foi entregue, está novinha, com a roda nova, com a carenagem nova. Eu consegui várias coisas no mesmo pedido, né? Quebrou a perna, mas se não fosse assim, foi o jeito que Deus achou. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você está num momento difícil, lembra desse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que você não entenda, por mais que não faça sentido no momento, mas todas as coisas cooperam. E Deus escolheu a oração, a forma de a gente fazer os pedidos. Você pode pedir qualquer coisa, irmão. Peça mesmo a Deus. Ore a Deus. Se for pecado, não vai fazer. Então, ore a Deus, peça as coisas que você deseja. Eu queria um tablet para ler, mas quando eu queria, eu não tinha dinheiro para comprar um. O irmão Fernando Belaver me deu um iPad. Outro dia esse iPad que não ligava, não carregava. E daí eu achei que era o fio, mas eu me lembrando agora, eu coloquei no Senhor, meu Deus, vai funcionar. Me ajuda tanto. Nunca mais dá problema. São coisas simples e básicas. Às vezes a gente acha que o simples ele não pode pedir, mas a gente pode pedir qualquer coisa ao Senhor. Mas principalmente a oração é esse lugar de submissão a Ele. E, é um lugar de humildade. Você está dizendo, eu não consigo, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que as coisas sejam diferentes. E Paulo está escrevendo isso de uma prisão. E ele pede também para que olhem para ele. Para que ele não perca a ousadia na pregação do Evangelho. Aí eu vou puxar a brasa para o meu passado, né, e pedir para os irmãos, orem por mim, meus irmãos, orem pela Ana, pela minha esposa, por favor, porque ele não tem nada diferente de vocês, absolutamente nada. Deus quis que a gente estivesse aqui,
mas isso não muda nada. E a gente precisa de pessoas orando pela gente, assim como nós oramos por vocês. Até porque a gente está num momento que talvez a gente está gravando e eu estou postando sempre. Agora eu perdi o medo e estou postando não só um link para quem está aqui, mas postando para todo mundo que quiser ver. Né? E hoje a gente vive outra situação do Evangelho. A gente tem leis que nos protegem, a gente tem toda uma situação, mas juridicamente falando, o Ministério Público ele age muito contra nós. E talvez uma pregação como a de hoje é algo que pode trazer perseguição. Então a gente já não vive um momento que é tão simples assim, a pregação. Então, se algum dia acontecermos, orem para que nós continuemos firmes, não só nós, mas qualquer pessoa que vem aqui ministrar, trazer palavras, e você mesmo. Para que você fique firme diante das perseguições. E que mesmo diante delas você possa pregar com ousadia do Evangelho. Vamos ficar em pé, amados? Existe alguma parte dessa armadura que você tem negligenciado? Você tem ido para a batalha sem ela? Talvez você não viva uma vida extremamente verdadeira. E eu peço para que você reconsidere isso e coloque o cinto da verdade. Porque a coisa mais triste é ser pego em contradição. E aí você perde credibilidade, você perde confiança, e você perde testemunho. Ou o capacete, ou o escudo, ou a couraça da justiça. Que você, nesse momento, possa orar a Deus e pedir ajuda, para que você seja fortificado nele e esteja completamente vestido com isso. A carta de Efésios vai começar com Deus escolhendo, redimindo, selando um povo antes da fundação do mundo, e ele vai terminar com esse povo convocado para a guerra. Então Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então adivinha quem está atacando? Somos nós, gente. Então você foi convocado a ser um soldado e está nessa batalha. Graças a Deus que a força não vem da nossa. A força, ela vem do Senhor. Então, capítulo 5, versículo 18 vai dizer: sejam cheios do Espírito. Capítulo 6, versículo 18 vai falar sobre você permanecer na dependência de Deus e deixar-se encher pelo Espírito. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Graças a Deus, não é sobre a sua determinação, não é sobre a sua experiência religiosa, não é sobre a sua performance, mas é fortalecer o Senhor. Então eu peço que os irmãos orem, estão no momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que essas verdades, Senhor, sejam embutidas em nosso coração. Que o Senhor fale poderosamente conosco, Pai. Que o Senhor nos fortaleça no seu poder, porque sem você nós não podemos fazer nada, Pai. Que o Senhor nos derrame força, determinação, sabedoria e discernimento, Senhor. Que cada um daqui seja cheio, Senhor. Seja cheio do Teu Santo Espírito e que não atrapalhe mais o seu mover. Que cada um que está aqui não obstrua aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Cada um que está aqui cumpra o seu papel diante do Senhor, Pai. Mas nós precisamos de você para isso, meu Deus. Fortalecendo-nos, guiando-nos, nos preparando, Senhor, para o Teu Evangelho. Então nos ajuda na nossa armadura, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a sermos submissos uns aos outros, para que nós venhamos a representar ao Senhor. E nós voltamos no mesmo tema de sempre, Senhor. Sermos uma imagem e semelhança de quem você é, andando com o caráter que você tem, com a verdade que o Senhor é, vivendo uma vida
que se submete e coloca o outro à sua frente, principalmente